A palavra de Deus é o que dá todo sentido na vida do ser humano. Então, dentro de um templo, ou em qualquer lugar que seja, onde a palavra de Deus é anunciada, todos nós devemos nos quebrantar ao extremo de renunciar tudo mais, todo barulho, todo engano, toda mentira, todas as setas nas emoções, todos os dardos na mente. Você entrar dentro de um mundo de Deus para ouvir a palavra de Deus, porque nela está a vida. Não há vida fora da palavra de Deus. Então, algumas vezes, assim, na verdade, algumas não, muitas vezes, eu estou sentado e tem algum dos nossos pastores e líderes pregando, e às vezes eu fico aqui na frente ouvindo conversas aí, eu fico indignado porque os pastores e os líderes não pedem silêncio. E eu peço porque eu sei muito bem o quão é necessário uma guerra no mundo espiritual para que a verdade encontre um lugar especial no nosso coração. E a gente entende muito bem isso na parábola do semeador. Quando Jesus ali, ele começa a discorrer. Por que a semente é roubada? E ele começa a dizer, né? Uma parte caiu à beira do caminho. E veio as aves dos céus e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde a terra era firme, no meio de pedra. A outra parte caiu no meio de espinhos, nos problemas da vida, nos anseios pela vida, nos conflitos da vida. E essas partes não encontraram uma terra boa, preparada, para que a semente pudesse ser definitivamente, genuinamente semeada. Uma terra preparada e uma semente semeada para produzir o que ela precisa produzir para cumprir o propósito dela. E assim é a palavra de Deus no nosso coração. Então, quando nós venhamos para o templo, todos nós precisamos ter um desejo, um anseio profundo por ouvir algo que nos transforma de dia em dia, que produz em nós vida, que produz em nós força, que produz em nós verdade, que produz em nós visão, que produz em nós revelação da vida de Deus. Uma revelação que vem pelo Espírito de Deus, que penetra, que perscruta as profundezas de Deus e tira diante de Deus o plano original de Deus, como está em Romanos capítulo 12, quando a pastora Ivete começou a falar aqui, abra sua Bíblia em Romanos 12, eu falei para ela, não tira a minha pregação, não. Mas é o Espírito testificando com o mesmo Espírito aquilo que é de Deus. E para a gente pregar uma palavra para vocês, pelo menos para um homem, um pastor que teme a Deus e que sabe que sobre esse altar Deus precisa estar aqui. E do altar de Deus um rio de água precisa jorrar, porque é uma sede na alma do ser humano. E que só é suprida pela presença, pelo Espírito, pela palavra de Deus. Não é suprida por um outro carro novo, não é suprida por um sofá novo, por uma televisão nova, não é suprida por um casamento novo, não é suprida por uma amizade nova, um relacionamento novo. Não que tudo isso não seja bom, não seja de Deus e não seja para nós. Tudo isso é bom, é de Deus e é para nós.
Mas isso não é o essencial. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser desejada. Davi é esse homem que em muitos salmos dele ele fala sobre o desejo, o anseio dele, o zelo dele pela palavra de Deus, pela casa de Deus, pela presença de Deus, pela vida de Deus manifestando em nós vida. Ler os salmos de Davi é maravilhoso, por causa do relacionamento dele com Deus. Amém, gente? Então, eu fico feliz porque você está aqui, para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que produz em nós força para nós sairmos amanhã e saber que nós somos uma carta escrita e lida por todos. Uma carta de Cristo escrita nos nossos corações, onde as pessoas podem ler em você a carta de Cristo, em saber que você amanhã, na terça, na quarta, antes que você volte ao templo na quinta-feira, você é uma carta endereçada a alguém. As pessoas vão ler essa carta, mas ela é uma carta de Cristo. Então ela olha para você, para o seu comportamento, para as suas atitudes, e elas começam a ler na tua vida as palavras de Jesus para a nossa vida terrena. Então é a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos transforma em verdadeiros filhos de Deus, em verdadeira igreja de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Tudo pela palavra de Deus. Os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Na palavra de Deus, a vida. O universo ganhou vida pela palavra de Deus. Então o diabo, tentando roubar do ser humano a palavra de Deus, ele mata o ser humano em si mesmo, porque ele não tem dentro de si a palavra de Deus. Porque nós só encontramos vida na palavra de Deus. Então, quando olhamos para dentro de nós, buscando recursos, seja emocional, seja intelectual, nós encontramos informação na palavra de Deus que não volta vazia. Para nós agirmos de conformidade com a palavra de Deus e permanecemos no caminho da vida, vivendo a palavra de Deus. Sendo essa carta escrita, uma carta de Cristo, endereçada para o mundo que precisa conhecer Deus. Que bom que você está aqui. Que bom. Que bom. Como eu desejo que esse templo, ou nós mudamos, ou alguma coisa aconteça, mas muito mais pessoas precisa, em nome de Jesus, ser liberta do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, em Cristo Jesus, mediante o conhecimento de Deus pela palavra de Deus, ministrada em nossos corações pelo Espírito da verdade, que destrói as obras do diabo, da mente e do coração do ser humano. O ser humano tem sido escravo do diabo, porque ele é uma presa da mentira,
do engano, dos valores invertidos deste mundo. Mas nós não. Nós encontramos luz. A Bíblia diz, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz manifestou nas trevas, e as trevas não o conheceu. Mas nós encontramos essa graça de sermos iluminados pela palavra de Deus. Ela nos guia na verdade. Ela nos manterá num caminho de vida, de expressão de Deus, para que o mundo conheçam a Deus. Quando eles leem em nós uma carta endereçada a eles, para o conhecimento de Deus em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Eu quero ler um texto que demonstra as obras do diabo neste tempo e daqui para frente. Como diz um ditado, para esse caso cabe muito bem. Daqui para frente, o mundo... Daqui para frente, só para trás. 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero ler primeiro esse capítulo. Amém? 1 Timóteo capítulo 3. Paulo, falando ao seu discípulo amado, que iria substituí-lo no ministério, no 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, tudo é Paulo dando as últimas instruções a Timóteo, como ele deve permanecer firme na fé, naquilo que não somente ele foi ensinado, mas naquilo que ele viu na vida diária do apóstolo Paulo, como exemplo de um verdadeiro sacerdócio, para a edificação de uma verdadeira igreja. E esse texto, entre muitos de primeira carta e segunda carta, que vai estar em oposição ao que nós vamos ler depois. Ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, tendo aparência de crente, tendo aparência de filho de Deus, de igreja, mas nas suas atitudes, no seu comportamento, negando a eficácia dos verdadeiros filhos de Deus, da verdadeira igreja. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que
aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Entre tantos conselhos de Paulo ao seu filho Timóteo, um jovem pastor que ia começar um ministério, Paulo dá instrução para ele, para que ele não abra mão de uma vida de temor e amor a Deus e a sua palavra. E ele então começa a falar dessa palavra profética. Isso é uma profecia do apóstolo Paulo para aquilo que hoje nós começamos a ver no nosso dia a dia, na sociedade mundial. Tudo isso que ele escreveu aqui, homens malignos, profanos, caluniadores, desobedientes a pais e mães. Nós vemos filhos de mães e pais crentes, e que são desse tipo de gente. E ele fala tudo isso que nós já lemos aqui. E Paulo então diz: afasta dos tais. Em outras partes ele fala, quando ele começa dizendo, né, no capítulo anterior, ele fala: segue a minha vida e o meu ministério, olhando para mim, tendo exemplo de como eu vivi, e você siga, não abandone a fé, não abandone os princípios de Deus. E nós vivemos num tempo onde o diabo, o Deus deste mundo, que inverte os valores e que encontra abrigo no coração do ser humano, numa busca desordenada por ter, sem preocupação, do verdadeiro significado do ser. E que o ser é infinitamente mais nobre, mais digno de honra do que o ter. E quando você olha para Lúcifer, desde da sua criação e de tudo que ele era, e da sua queda, e de tudo mais que ele começou a fazer neste mundo natural, se tornando o Deus deste mundo, nós vemos, e a igreja tem essa responsabilidade de ser uma luz para o mundo. A vocação da igreja, o caráter vocacional da igreja é profético. A igreja tem que ter uma visão antecipada. A igreja tem que ter a revelação. Ela tem que ter a iluminação do conhecimento e da revelação de tudo isso, para ser aquela que se opõe e que denuncia o reino da hipocrisia do diabo, de valores invertidos, aonde tudo pode, desde que eu seja feliz, aonde não importa muita coisa do que eu faça, desde que eu consiga os meus objetivos e o meu alvo. Isso é demoníaco, isso é satânico. Satanás está ouvindo isso. Satanás não queria que vocês ouvissem isso. Não queria que quem está no YouTube a hora dessa ouça isso. Mas isso é diabólico. Isso é maligno. Isso não tem princípio em Deus. Não faz parte do plano original de Deus para o ser humano. Isso produz morte. Isso produz tudo isso que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. Produz esse tipo de gente. Agora nós vamos ler
1 Coríntios capítulo 13. Essa é a vida que nos importa, a termos conhecimento e seguirmos ela. Porque é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine, só barulho. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor, versículo 4, é sofredor. Por que a palavra de Deus diz que o amor é sofredor? Vocês percebem que há uma contradição entre o império das trevas e o reino de Deus e do seu Cristo, o Cordeiro? Se nós não lermos a palavra de Deus, conforme eu disse no começo, com um coração como uma terra que está preparada. Pensa num campo, irmão, de todo tipo de erva daninha, árvores que não produzem frutos. Uma terra batida, mas que precisa receber semente para produzir algo que produz vida, que cumpre um propósito. Aquela terra precisa que um trator com um arado bom, ele é passado ali e aquela lâmina daquele arado, ela penetra na terra e vai revolvendo aquela terra dura. E depois vem aqueles garfos de arado que vai arrancando tudo que não presta e tira. E depois é colocado adubo e prepara com tudo aquilo que a terra precisa ter para receber a semente e ela produzir o que precisa ser produzido. Assim é o coração de cada um de nós, para que nós possamos receber a palavra de Deus. Quantos lembram quando eu preguei aqui, no máximo há um mês atrás, sobre a parábola do semeador? O que é que nasce a partir da semeadura da palavra de Deus? O que é que vai germinar e nascer e crescer dentro de nós? Cristo.
O diabo nunca quis que vocês soubessem disso. E olha que naquele dia eu falei. A palavra de Deus, ela é pregada para que em encontrando um coração preparado, Cristo vai sendo formado em nós. Meu Deus do céu. Quantos entenderam isso? Vós em mim e as minhas palavras em vós. Quanto mais você tem da palavra de Deus dentro do teu coração, mais Cristo, ele é como uma criança. Lembra de Maria, que deu à luz ao Filho de Deus, mas que foi concebida pelo Espírito Santo. Eu preciso que vocês ouçam isso. Isso é uma revelação, irmão, que vocês estão recebendo isso. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Maria deu à luz ao Filho de Deus, mas ele foi concebido pelo Espírito. Ele foi concebido e foi gerado por 9 meses, até que ele veio e se manifestou. Na vida da igreja, pelo Espírito de Deus, a palavra penetra e é concebida pelo Espírito de Deus em nós. E ela é gerada em nós até que Cristo seja formado em nós. Meu Deus do céu. Essa igreja tinha que arrancar esse teto aí do aleluia. Você não está entendendo, irmão. Se eu quisesse parar essa pregação aqui e você entendeu de fato, tua vida nunca mais vai ser a mesma. De você ter entendido que Cristo precisa nascer e crescer, e sendo formado à medida completa da estatura de Cristo, a varão perfeito. Isso é eu e você. O príncipe das trevas desse século cegou a visão e o entendimento do homem para que ele não veja a luz do Evangelho. A lâmpada da alma são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? As nossas emoções não podem roubar a revelação da mensagem de Deus. A gente trata as coisas tudo muito, me perdoa, é só uma palavra que não tem outra, mas é com amor, de forma leviana. O mundo trata de forma leviana. Por exemplo, entre tantas coisas que, sinceramente, irmão, a gente não é consumido pela graça e pela misericórdia de Deus, mas é o tanto que o ser humano gosta de barulho. O Ramsés falou aqui, quinta-feira. Gente, todo lugar é o bendito do celular ligado. Ligado no quê? Está ouvindo o quê? O que está edificando?
O diabo é esse que produz barulho. O diabo barulhento, cheio de confusão. De todas as formas, ele quer impedir que o ser humano ele pare e ouça, e ouça, e ouça, e medita, e ouça, e medita. É o único meio de Cristo ser formado dentro de nós. Ouve, ó Israel. O Senhor vosso Deus é o único Deus. Ouve, ouve, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe o seu coração no seu lugar, no lugar dele. A gente tem que aprender muitas coisas. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, que a armadura de Deus, você tem que usar o capacete da salvação, porque em usando o capacete da salvação, você protege a tua mente. Por quê? Porque a palavra de Deus, como nós estamos falando, e hoje é palavra de Deus que a gente precisa valorizar. E em ouvindo a palavra de Deus, nada mais pode se opor à palavra de Deus quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Nada pode se opor. Porque em ouvindo, ouve e vivereis. Ouve a minha palavra. É o Espírito de Deus gritando nos quatro cantos do universo. Ouve, ouvi. Sai do meio do barulho, povo meu. Sai da Babilônia, do lugar do barulho, das festas, das orgias, da profanação, e ouve a minha palavra. Ouve, ouve Brasil, ouve a palavra de Deus. Você que está no YouTube, ouve. Ouve a palavra de Deus. Vocês às vezes não sabem, mas eu pego no pé dos pastores aqui por causa disso. Quando Deus está falando, para tudo. É diabólico isso. Tem uma palavra de Deus e tem barulho. Cala, Satanás, em nome de Jesus. É a palavra da vida. É a palavra que dá sentido na existência do ser humano. É a palavra que dá sentido na nossa vida. É a palavra que dá sentido na nossa existência. É a palavra de Deus. Não são coisas materiais. Não são valores terrenos. Não é nada do que temos. É de quem nós estamos nos tornando cada dia. É o quanto de Cristo está sendo formado dentro de nós. Então nós nos opomos ao diabo, no poder do nome de Jesus Cristo, pela palavra da verdade. Ela é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. O mundo quer desconstruir a palavra de Deus. Ele se opõe à palavra de Deus. Então a igreja precisa ter convicção da palavra de Deus
como sendo sim o começo e o fim de todas as coisas. Nela começou a vida e a vida vai terminar nela. E não há nada que ninguém possa fazer contra. Nada. Nem principado, nem potestade. Nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nada, é palavra de Deus. Ouve, em nome de Jesus, ouve, é a palavra de Deus. Eu sei que vocês estão ouvindo no YouTube. Cala, Satanás, em nome de Jesus. Cala-te. O Senhor nosso Deus é o único Deus. O único Deus. O amor é sofredor. Sofrimento não destrói ninguém. O verdadeiro amor é primeiramente sofredor. As pessoas que a gente mais ama, a gente sofre por elas. Nós sofremos pelos nossos filhos, sofremos pelo nosso cônjuge, sofremos por quem nós amamos, pelos nossos irmãos. Mas isso não nos destrói, isso nos constrói. Porque Jesus, o Cristo, Ele nos ensinou como conquistar a vida. É amando. É amando. O amor é benigno. O amor não é invejoso, igreja. Olha para dentro de cada um de vocês. Veja se vê inveja em você. O amor não trata com leviandade. Relacionamentos levianos, profanos. Isso é próprio do mundo. Isso é do diabo. Levianos. O amor não se ensoberbece. Soberba. Antes de ontem mesmo, veio um soberbo, mas sabe, veio usado pelo diabo mesmo. Ele não sabia que ele ia encontrar na frente dele. Eu falo muito da minha loja, porque você lida com pessoas, né? Então você está sempre encontrando. Soberba. Não se porta com indecência. Eu estou falando isso, irmão, porque, eu não sei, né? Às vezes você não sabe. Mas no culto da manhã, 6h30, 7 horas, eu estou aqui orando por você, pela sua casa. No culto da tarde, 4 horas eu estou aqui, preocupado com que nós nos tornemos uma igreja de verdade. Porque esse é o papel. É o seu papel, irmão. De você ser transformado pela graça. Mas essas palavras, a palavra de Deus, ela precisa encontrar lugar no nosso coração. Como algo que é acima de todas as coisas. Na ordem de valores. Na consciência do ser humano. A palavra de Deus.
Ela não pode ser banalizada como tem sido banalizada por muitos que dizem ser pastores, que tem lugar nas redes sociais, mas que tem sido instrumento de profanação, de algo que precisa ser preservado como a única fonte de vida. A palavra de Deus. A única coisa que faz sentido na nossa vida, irmão, é relacionamento interpessoal. Se a gente não der conta de nos relacionar em amor, nós perdemos a direção do caminho. Isso serve para todo ser humano. Isso é para o mundo ouvir. O que você tem não ficará pedra sobre pedra. O que você tem não será levado, não serve como testemunha no dia do juízo. Não serve como valor eterno que pode justificar as suas atitudes como ser humano. Mas é o que você está se tornando. Eu sei que hoje Deus tem muita gente no YouTube. Se não está ouvindo, vai ouvir. O mundo está miserável de amor verdadeiro. Não busca os seus próprios interesses. Gente, é triste lidar com pessoas que só cuidam dos seus próprios interesses. Lá na minha loja, mais uma vez, eu sou uma carta escrita para a pessoa ler em mim. Daí eu falo para o cliente, cara, você só pensa em você. Você não pensa em abençoar o outro, não? Tudo que vocês compram, eu quero mais desconto, está caro. Será que vocês pensam um pouco? Irmão, eu falo isso. Você pensa em abençoar alguém? Esse dia eu fiquei 1 hora conversando com a vizinha, secretária de um advogado, e eu estava falando para ela da minha indignação, como que o ser humano no trânsito, ele ocupa os 2 lugares da rua, e não interessa, quer passa por cima. Ele chega num lugar para encostar, cabe 3 carros, ele para atravessado, só ele. Chega num prédio, tem 20 moradores, mas ele lida como se fosse só dele. O mundo é um mundo falto de amor. Um mundo que abandonou Deus. Um mundo que desprezou a palavra de Deus. Um mundo que caminha pior do que os animais, que são entes despidos de racionalidade, mas que precisa voltar para Deus. Volte para Deus. Voltem para Deus. Voltem para Deus e encontre sentido na sua existência. Não seja como os animais. Viva o verdadeiro sentido da tua existência em amor. Em amor. Não se irrita, indignado a gente fica. Como diz a Bíblia, irai-vos e não pequei. Irado, eu volta e meia, eu estou irado. Mas é irado com tanta atitude mesquinha, desumana, antibíblica, despido de divindade, de racionalidade, de consciência de ser, de família. E eu falava para
vizinho de loja lá, o ser humano não é indivíduo, Deus não criou indivíduo. O universo, ele é uno. Em Romanos, no capítulo acho que 12, Paulo fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Paulo falando isso porque ele está falando da loucura de Deus criar todas as coisas interligadas, sejam entes, sejam ser, seja coisas físicas, seja ser humano, seja alma, seja espírito, tudo está ligado para uma vida abundante, onde Ele é tudo em todos. Mas a nossa ignorância nos destrói. Então, irmão, você que é bem mais novo do que eu, aprende isso. A única coisa que dá sentido na nossa vida é relacionamentos baseados no amor. Amém, gente? Para vergonha, né, dos evangélicos, como que existe no meio dos evangélicos famílias que não se relacionam? A irmã Ivete estava vendo com ela ontem no carro. Ela falou, nossa, foi a senhora, não foi, Ivete? De uma pessoa que falou, faz 10 anos que eu não converso com meu irmão e é crente. Tem um senhor que passa na minha loja lá, ele fala assim, o meu irmão é pastor. Não vou falar o nome da igreja. Mas ele fala, ele é o maior exemplo de cristianismo. Ele fala da mãe dele que sofre e tal, que precisava de cuidado. E o irmão nunca ligou para cuidar da. Então, em nome de Jesus, é um privilégio para todos nós estarmos aqui e sermos participantes do sofrimento de Cristo. Nós precisamos sermos participantes do sofrimento de Cristo, de vivermos indignados com o mundo miserável de amor, de relacionamento saudável, até mesmo entre pessoas que são sangue do mesmo sangue, que são duras de coração. Está aqui, ó, em 2 Timóteo capítulo 3 que nós lemos. Pessoas possuídas pelo espírito do anticristo, pessoas mal. Nunca tem o outro em maior estima. O amor é sofredor. Ele começa dizendo isso. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Lá na minha loja, os vizinhos tudo sabem. Qualquer coisa que tem assim, eles falam assim, ó, eu vou chamar o Elídio. Eu falo, vocês brincam comigo, mas vocês sabem que comigo não tem injustiça, não desrespeito ninguém, não quero que me desrespeite também, porque eu levo a vida a sério. Pode ir lá, chega nos vizinhos, tudo da minha loja, e fala, como é que é ele, né? Ele não chama de Elídio, chama de pastor Elídio. Pode ir lá. Não folgo com a injustiça. Eu não folgo com o desrespeito. E todos nós precisamos viver isso em nome de Jesus. Nós somos uma carta escrita e lida por todos. Uma carta de Cristo escrita nos nossos corações, diz o apóstolo Paulo. Amém, gente? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O versículo 7. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode falar assim, isso aí é teoria. Irmão, não é. É porque você não teve um relacionamento verdadeiro com Deus, se você disser que isso é uma teoria. Ontem conversava com o pastor Neto, que Deus está dando uma experiência para ele.
Pastor Neto, firme em Deus, o negócio é o Senhor e Deus. Não foi, pastor Neto? É assim a minha vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Por quê? Porque o meu foco é Cristo. Isso só é possível, irmão, o quanto que você come da palavra de Deus. O quanto que você alimenta esta criança que nasceu numa manjedoura, que está sendo gerado dentro de você. O alimento que faz com que Cristo, ele cresça e toma forma dentro de você, é o pão da vida. Amém. O amor nunca falha. Pronto. Mas havendo profecias serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, igreja? Amém. Eu desafio você a sentir essa dor que a gente sente, esse amor que tudo sofre, que tudo espera, para que esses que se opõem à palavra de Deus sejam constrangidos pela nossa fé. Uma fé não de palavras, mas de prática de vida. Amém? Glória a Deus. Seja uma luz, irmão, aonde você está. Seja essa luz. Glória a Deus. Toda a igreja nós vamos cantar em gratidão a Deus, ao Espírito Santo aqui neste lugar, nesta noite, que nos abençoou com a sua presença, que nos abençoou revelando, tirando do coração de Deus revelações que nos edifica como pessoa, como irmãos, como famílias. Amém?